Risos e mais risos. Sim. O riso é a atitude zen para a morte e para a vida também, porque a vida e a morte não estão separadas. Tudo o que é a sua atitude perante a vida será a sua atitude para com a morte, porque a morte vem como o florescimento final da vida. Existe vida para a morte. A vida existe através da morte. Sem a morte, não haverá vida em tudo. A morte não é o fim, mas o ponto culminante, o crescendo. A morte não é a inimiga, é a amiga. Ela torna a vida possível. Assim, a atitude zen sobre a morte é exatamente a mesma que é a atitude zen perante a vida, a do riso, alegria, comemoração. E se você pode rir da morte, na morte, você estará livre de tudo. Então você será a liberdade. Se você não pode rir da morte, você não será capaz de rir da vida, mesmo porque a morte está sempre chegando. Cada ato da vida, cada movimento da vida, traz a morte mais perto. Cada momento que você vive, você chega mais perto da morte. Se você não pode rir com a morte, como você pode rir com a vida e na vida? Mas há uma diferença entre os zen budistas e outras religiões. Outras religiões não vão tão profundamente no tema. As outras religiões também dizem que não há necessidade de temer a morte, porque a alma é imortal. Mas, na própria ideia da imortalidade da alma, sua mente está buscando a eternidade e nada mais. Na própria ideia de imortalidade você está negando a morte, você está dizendo que não há morte. Você está dizendo, então, por que ter medo? Não há morte. Eu vou viver, se não com este corpo, ainda vou viver com esta alma. Meu ser essencial vai continuar. Então, por que temer a morte? A morte não estará me destruindo. Eu permanecerei, vou persistir, vou continuar. As outras religiões se comprometem com o seu desejo de permanecer para sempre, e lhes dão um consolo. Elas dizem, não se preocupe. Você estará em algum outro corpo, em alguma outra forma, mas você vai continuar. Isto não passa de um apego. Mas a abordagem zen para a morte é totalmente diferente, imensamente mais profunda. Não pode haver qualquer morte, porque você não é nada. Não há ninguém para morrer. Veja a diferença, não há ninguém para morrer. O eu não existe, por isso a morte não pode tirar nada de você. A vida não pode dar-lhe qualquer coisa e morte não pode tirar nada. Não há propósito na vida e nenhum propósito na morte. Não há ninguém para morrer. Outras religiões dizem que você não vai morrer e por isso não há o que se preocupar com a morte. Em budismo diz, você não existe, por quem você está se preocupando? Não há ninguém na vida e não haverá ninguém na morte, você é o vazio puro. Nada jamais aconteceu com você. A morte é uma parte da vida, orgânica e integral e é muito amigável com a vida. Sem ela a vida não poderia existir. A vida existe por causa da morte. A morte dá a sustentação. A morte é, de fato, um processo de renovação. E a morte também acontece a cada momento, como a vida acontece, porque a renovação é necessária a cada momento. No momento em que você inspira e no momento que você expira, ambas acontecem. Inspirando, a vida acontece, expirando, a morte acontece. Por isso, quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é inspirar, então a vida começa. E quando um homem velho está morrendo, a última coisa que ele faz é expirar, então a vida se afasta. Você não pode inspirar, se você parar de expirar. Você não pode viver se você parar de morrer. O homem que compreende o que é a sua vida, permite que a morte aconteça. Ele a acolhe. Ele morre a cada momento e em cada momento ele ressuscita. Sua vida e sua ressurreição estão continuamente acontecendo como um processo. Ele morre para o passado a cada momento e que ele nasce de novo e de novo para o futuro. Se você olhar para a vida, você será capaz de saber o que é a morte. Se você entender o que é a morte, então você é capaz de entender o que é a vida. Eles são orgânicos. Normalmente, por medo, criamos uma divisão. Nós pensamos que a vida é boa e a morte é ruim. Nós pensamos que a vida deve ser desejada e a morte deve ser evitada. Achamos que de alguma forma temos que nos proteger contra a morte. Esta ideia absurda cria misérias infinitas em nossas vidas, porque uma pessoa que se protege contra a morte torna-se incapaz de viver.
Ela é a pessoa que tem medo de expirar, então ela não pode inalar, então ela está presa. Então ela simplesmente afunda, sua vida já não é um fluxo, a sua vida não é mais um rio. Se você realmente quer viver, você tem que estar pronto para morrer. Quem tem medo da morte em você? É a vida com medo da morte? Isso não é possível. Como a vida pode ter medo do seu próprio processo integral? Outra coisa é que provoca medo em você. O ego tem medo em você. Vida e morte não são opostos, ego e morte são opostos. Vida e morte não são opostos, ego e vida são opostos. Ego é contra a vida e a morte. O ego tem medo de viver e o ego tem medo de morrer. Ele tem medo de viver, pois cada esforço, cada passo em relação à vida, traz a morte para mais perto.